Bom, vamos começando aqui, né? Estou vendo que já entrou bastante gente. Hoje a gente vai fazer, então, uma apresentação, né, do padrão mix de condução. Essa apresentação ela vai ser do nosso lado muito curta, algumas coisinhas que a gente vai falar só para introduzir. Depois tem um vídeo de treinamento, que é um vídeo de 19 minutos, que é a cereja do bolo aqui, né? No final a gente fala uma proposta para vocês de como trabalhar com essa nova opção, né, que seria o padrão mix de condução. Então, vou dar o segmento aqui, vocês vão ver que é bem curtinho, mas é que a gente está bem focado na parte do vídeo mesmo, que eu acho que é a parte que é interessante. Então, vamos começar falando alguns cases de sucesso, que é um pouco para explicar por que a gente criou esse padrão de condução. São algumas empresas que implantaram um padrão de condução dentro do... Acho que não tinha entrado. Oi? Pode seguir, Alexandre. Pode seguir. Vamos seguir. São algumas empresas que implantaram um padrão de condução e acabaram tendo um sucesso muito grande com isso. Então, a gente pegou elas como modelo e daí usou esse modelo para criar o nosso, né? Usou as melhores práticas. Então, um dos casos aqui que tem um histórico maior conosco é o caso da Nestlé, que é o projeto Rumo Seguro, projeto que já começou em 2007, já está indo para 15 anos, 14 para 15 anos, na operação da coleta de leite, o T1 e o T2. Esse projeto ele envolve 5 transportadoras terceiras, né, que transportam para a Nestlé, e ele tem umas características, ele pega umas condições de ambiente muito difícil, de direção muito difícil. O ambiente é rural, a carga é líquida, então a carga é fácil de tombar, e ela tem um impacto ambiental muito, muito grande. Mas o objetivo primário do projeto foi reduzir o número de acidentes e fatalidades, tá? Que era bastante expressivo, né, na época que eles começaram. Então, até veio de cima para baixo, né? Nestlé Global disse, olha, temos que fazer alguma coisa aí, né? O resultado é impressionante, que tem um gráfico mais legal na sequência. Então, na época foi desenvolvido... Alô? Foi desenvolvido um manual de boas práticas com normas e regras de conduta para minimizar os acidentes. Foram identificados alguns indicadores que mostram, né, hábitos, né, que se o motorista tivesse, ele iria ter um risco maior de acidente. Foi instalado, né, um equipamento de telemetria em todos os veículos. Eles optaram em todas as 5 transportadoras. E aí eles começaram a monitorar esse padrão de condução junto com as transportadoras. Então, tem umas regras lá, se não cumpre, o que acontece com a transportadora e como que eles vão fazendo. Aí o gráfico aqui mostra de forma bem clara, né, o que aconteceu, né, a queda. Isso aqui é um índice que eles usam, que é o número de acidentes por milhão de quilômetro. Então, era 0,93, ele foi caindo, teve aqui uma piorazinha em 2015, e eles conseguiram chegar ao índice de 0,08, né. O objetivo era 0,14, você vê que eles já estão bem abaixo, inclusive, daquele objetivo. Aqui o número de acidentes, o número de fatalidades, eram 4, eles conseguiram reduzir para 1 fatalidade. É um pouco difícil, fatalidade às vezes envolve terceiro nessa operação. Alguém de bicicleta vai lá, se prende no caminhão, tem coisas assim que são meio difíceis deles conseguirem minimizar. Mas, acabar, né? Mas ainda assim, de 4 para 1 é uma queda expressiva. Então, esse aqui foi um dos projetos que a gente pegou, assim, não, vamos entender direitinho o que a Nestlé fez, e a gente trouxe esse conhecimento para dentro do nosso padrão mix de condução. Vou passar a palavra aqui para o Cadu, né, para falar do outro case, que é o da Moratense. Bom, aqui, no caso que a gente resolveu separar esse case da Moratense, né? Só para mostrar que ela é uma empresa do segmento de transporte público urbano, né? Assim como diversas empresas de transporte rodoviário e fretamento, que eles buscam, junto com a Mix, uma telemetria premium, né? Que seja capaz de monitorar as reais velocidades, as informações completas nos eventos, da operação, como exemplo, a localização, o motorista, o odômetro. E no início do projeto, os objetivos eram os mesmos de muitos clientes. Aumentar a eficiência da operação
transformar ela numa operação segura para o usuário e diminuir o consumo de diesel, né? E aí, com o apoio dos nossos parceiros e os equipamentos da Mix, foi adotado, então, a telemetria Premium e elaborado com a operação um padrão de condução através dos eventos. E com isso, eles conseguiram monitorar a performance dos motoristas e ranquear. Esse projeto ele teve início em 2018 e está até os dias de hoje, de 2021. E os resultados que eles tiveram foi um melhor aproveitamento dentro do conjunto mecânico, o ônibus em si. Eles conseguiram se tornar uma empresa mais ecológica, desculpa, e eles contribuiu positivamente no consumo esperado pela garagem como um todo, né? Esse tema podendo ser amplamente discutido depois entre 5% até 30%, dependendo da operação. Muito bacana. Então, vocês podem ver, o primeiro case, ele estava com foco na questão do risco de acidentes, né, no caso da Nestlé, e era um transporte de agronegócio, né, transporte de leite. Aqui a gente está já num transporte público, urbano, e o objetivo já era diferente, é muito mais na parte de eficiência. Mas a receita é a mesma, os dois criaram um padrão de condução, claro que com indicadores diferentes, mas um criou um padrão com foco em reduzir o risco de acidente e o outro com foco em aumentar a eficiência e gastar menos combustível. Esse outro case, né, o case da Della Volpe, aí eu vou deixar para o Carlos Eduardo. Antes era o Gabriel Rinaldi, desculpe, eu apresentei errado. Bom, vamos lá, vou apresentar um pouquinho do case da nossa parceira Della Volpe, que tem alguns objetivos ao longo do processo aí, que tem início com o processo na Telematics em 2014, né? Que tem o principal meio de trabalho, que é o transporte rodoviário, né? Que é uma das maiores transporte de carga seca no país. Hoje tem alguns tipos de transporte, como eles carga seca no geral, né? Transporte de containers, transporte de produtos químicos e perigosos, tá? Eles fazem hoje uma média de mais de 10 mil viagens por mês. E isso tudo fez com que eles buscassem uma tecnologia no mercado, né? Uma tecnologia Prime, que é a Mix Telematics. Eles encontraram com a gente, com a Mix Telematics, uma forma de poder identificar alguns índices para poder ter uns bons resultados. O objetivo deles no início era um controle de jornada, né, dos motoristas, na qual eles tinham um passivo trabalhista muito alto na empresa. Então, eles tiveram uma redução aí muito expressiva e muito importante, de até 70% dos passivos trabalhistas, onde, através de relatórios, através da nossa tecnologia Premium, ele conseguiu identificar todos os gargalos aí da jornada de trabalho do motorista, fazendo com que eles trabalhassem conforme a lei hoje, né, que a gente trabalha na lei de 13.303, e conforme é a operação deles aí, dependendo da situação. Eles têm um cliente muito importante, que é a Vale do Rio Doce, né, e trabalham em todas as regiões do Brasil, inclusive especialmente na região norte, onde todo mundo conhece, todo mundo sabe aí que não tem transportador, que é uma região difícil de sinal, né, a comunicação celular lá é bem difícil. E mesmo com a tecnologia Premium da Mix, ele tem a questão de armazenamento das informações e transmissão dessas informações posteriormente, para que ele tenha um ótimo resultado aí, tá? Também teve uma questão de resultado de redução de consumo de combustível, bem importante, e foi até 20% do total, tá? Do total que eles gastavam antes, teve uma redução aí de 20%, e que isso ajuda muito no padrão de condução, né? Porque o padrão de condução ele é imposto através de eventos cadastrados, criados, de forma que isso ajude e melhore o resultado final da dirigibilidade do motorista, tá? Então, a partir daí, desse padrão de sistema da Mix, né, do nossa tecnologia Prime, o cliente consegue identificar todas as melhores práticas e consegue botar em prática um padrão e ter os resultados esperados aí, tá? Uma outra observação aqui, a Della Volpe, ela trabalhava com a tecnologia da Scania, ela fez uma migração forte para a DAF nos últimos anos, e aí ter o padrão de condução ajudou muito nessa migração, porque, claro, você muda os parâmetros, né, para dirigir o novo veículo,
mas o padrão em si é o mesmo, né? Então, você consegue migrar de uma tecnologia para outra de forma menos, assim, dolorosa e consegue tirar todos os benefícios da nova plataforma que, claro, caminhões muito mais novos conseguem dar um desempenho muito melhor, né, para a Della Volpe. Ok, bom, e aí o que aconteceu? Nós pegamos esses 3 casos, nós pegamos também algumas regras e padrões que a gente tem no exterior, né, principalmente na Inglaterra e na nossa matriz, lá na África do Sul. Identificamos nelas quais seriam as melhores práticas, o que seriam as coisas que foram feitas em comum, né, em todas essas empresas para conseguir os resultados. A partir daí, a gente conseguiu criar uma série de regras de comportamento na direção, né, e os motoristas que seguem essas regras acabam conseguindo atingir os objetivos e ajudam a empresa a se tornar mais competitiva. Essas regras, elas são compostas de 2 partes. Um seriam os hábitos, que a gente quer que eles cultivem, hábitos bons, né, e vícios que a gente quer que os motoristas evitem. O motorista padrão mix de condução é o profissional do futuro, é aquele que tende a ser valorizado no seu trabalho e ter mais sucesso profissional. E a empresa que adota o padrão também consegue ser mais competitiva, aumenta a sua segurança, eficiência e conformidade. Agora Bom, e quais são os objetivos, né, desse projeto? A gente fazer uma comparação, ter a possibilidade de comparar a performance entre empresas. Então, se eu pego aqueles 3 cases que vocês viram, são todos muito legais, mas eu não consigo pegar um motorista que dirige para a Nestlé e comparar com o motorista da Della Volpe, porque os padrões de condução, apesar de serem padrões corretos e identificados, eles não seguiram a mesma linha. Então, você não consegue comparar um motorista com outro. Eu não consigo ter um benchmark. Então, se a sua empresa começou com a telemetria hoje, a gente vai instalar alguns indicadores e aí você vai dizer assim, mas eu estou bem comparado com as outras? Não consigo fazer essa comparação hoje. Se todo mundo seguir o padrão padrão mix de condução, você vai conseguir. Está todo mundo no mesmo padrão, eu posso dizer, você está melhor, está pior, aqui que tem que melhorar. O outro ponto é, às vezes, a empresa olha internamente no seu SSMA, HSE, eles vão ver alguns riscos e vão tentar usar a telemetria para reduzir esses riscos de acidentes, por exemplo, ou algumas oportunidades para reduzir consumo. Mas talvez só por olhando o próprio umbigo ali, eles acabam não conseguindo enxergar tudo que pode ser feito. Então, a ideia do padrão também é mostrar assim, olha, tem várias oportunidades, tem outras coisas que você pode explorar dentro da telemetria. Isso te permitiria fazer mais coisas. Então, quando a gente fala de vários hábitos e vários riscos e vários vícios, é para não esquecer assim, não, também tem isso, mais aquilo, para que você possa abraçar tudo e ter mais resultados. O outro ponto é ajudar os clientes a tirarem o máximo dos resultados utilizando a telemetria. Então, eu vou vendo uma solução, viro as costas e deixo ele trabalhando? Não. Eu vou vendo uma solução e digo assim, olha, está aqui um padrão que se vocês usarem já está comprovado em várias empresas que tiveram todos os resultados. Então, torna muito mais rápido o processo de conseguir mais resultados com a telemetria. Evidente que o padrão também ajuda o treinamento dos motoristas, vai ficar claro no vídeo para vocês. Se a empresa quer fazer um plano de benefícios também, o padrão já mostra bem o caminho. É só seguir isso aqui, essa regra de bolo aqui, né? Vocês vão conseguir montar uma pontuação e tal, e com isso vão conseguir criar um plano de benefícios. E por fim, definir uma política do comportamento de direção. Política aqui fica muito clara, ó, tá aqui o que você deve fazer e isso que você não deve fazer, os hábitos e os vícios. Tá tudo feito já, vamos dizer, meio mastigado, né, para o cliente. Tá bom? Esqueci de comentar, se houver alguma pergunta, vocês podem, eu gostaria que vocês escrevessem no chat, tem bastante gente na live hoje, né? Depois a gente vai responder. No final, aqui, depois do vídeo, a gente faz a proposta para vocês, e aí o Fabrício vai dar uma olhada nas perguntas, se tiver algumas, normalmente tem várias pessoas que perguntam mais ou menos a mesma coisa, ele junta, a gente responde agora, né? Conforme o tempo, senão a gente manda a resposta depois. Tá bom? Ô, Alexandre, deixa eu comentar aqui um pouquinho só, Marcos falando. É importante dizer que a Mix ela passou a entender e aprender um pouco com alguns padrões que nossos clientes criaram e utilizam, e são padrões de sucesso. A Mix ela
tem uma outra tese que ela entende que pode mudar aquilo que é medido. E, de fato, nós temos uma telemetria premium, no qual a gente consegue medir dados reais, dados exatos, e através dessa quantidade de informações e dados, nós conseguimos analisar e definir um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Então, baseado com a experiência de alguns clientes, baseado com a quantidade de informações que a Mix tem no mundo, né, e não só Brasil, onde a gente consegue comparar dados de motoristas, de viagens, de operações no Brasil, de operações no exterior, e baseado também numa parceria com o Piguso, que é um especialista de condução, um especialista de economia, condução segura, que nós temos aqui no Brasil, nós criamos o padrão Mix de condução, e é o que vocês vão ver daqui a pouquinho, informações. E esse padrão Mix, para que não haja todo o empenho como alguns clientes fizeram, ele já está pronto, ele está criado aqui. Vocês vão depois ver um pouquinho mais detalhes, o Pigoso vai mostrar, o Alexandre vai mostrar no vídeo que nós temos, que está pronto, basta seguir, né? Então não há mágica. O que a gente quer mostrar é que, baseado em informações que vocês, clientes, e aqueles que não têm, porventura, possam se tornar clientes, já têm na plataforma de vocês, e com ações, e com padrão, e com definições, dá para ter uma direção muito mais segura, e o ponto aqui se chama salvar vidas, esse é o ponto. Junto com isso, tem um monte de coisas bacanas, economia, padrão, condução, um monte de coisa bacana que vem junto a isso. Mas a partir do momento que você passa a pensar numa condução segura para o motorista, para os passageiros de ônibus, para o carro que está ao lado de um caminhão numa estrada, que pode ser eu, pode ser você, pode ser algum conhecido, tudo isso, quando você passa a focar nisso e ter uma condução segura, que é o que nós queremos, e existem padrões para se ter uma condução segura, existem regras, existem procedimentos, né? Não é sorte, não é azar, é de fato um planejamento que existe. Quando você tem isso, você começa a ter melhores resultados e, de quebra, você tem um monte de benefícios de mecânica, manutenção, economia de combustível e várias outras coisas bacanas que acontecem. Esse é o ponto. E a Mix tem informações, a telemetria da Mix gera isso para que a gente consiga começar a entender se há uma tendência de motorista a receber um treinamento, se há uma tendência de motor a apresentar algum defeito e é preciso ter uma manutenção para que se evite alguma coisa. Esse é o ponto. Tranquilo, mais só um ponto que eu me lembrei enquanto o Marcos estava falando, né? De nada adianta criar um padrão de condução se você não tiver dados com toda a qualidade. Então, aí vem um ponto forte da telemetria da Mix, os dados todos são dados confiáveis, você pode usar eles na pontuação dos motoristas, você pode dar um benefício que quem está aparecendo ali que é bom é porque é bom mesmo, quem precisa reciclar é porque precisa reciclar mesmo. Então, esse tipo de confiabilidade é importante, é fundamental, né? Senão você bota todo o projeto a perder, né? Se não tiver essa garantia. Então, esse é um ponto bem relevante. Mas vamos lá. Vamos mostrar o vídeo aqui. Vocês me confirmem, por favor, se vocês estão ouvindo o áudio, tá? Certinho? Certo, pode seguir. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês o padrão Mix de condução. Porque o padrão Mix de condução vai levar você e a sua empresa para excelência operacional com muito mais segurança e economia na operação. Mas antes, juntos, eu quero que a gente pense como vai ser o profissional do futuro. Mas o profissional do futuro não é aquele que vai dirigir uma nave espacial. O profissional do futuro é aquele que é pretendido pelas empresas e desejado pelos seus clientes. Esse sim vai ser o profissional do futuro. Mas como ser esse profissional do futuro agora? Então, o profissional do futuro agora, ele precisa ter basicamente essas três premissas na sua mente. Segurança, sempre em primeiro lugar, segurança sua, segurança dos clientes, do passageiro. Atendimento ao cliente na máxima excelência e com muita empatia e buscando a máxima economia e redução de custo na operação.
Esse sim vai ser o profissional do futuro agora. Um profissional produtivo, um profissional que entrega o máximo da sua performance. Mas vamos pensar aqui, o que é um profissional produtivo? E produtividade, todo mundo está buscando, porque produtividade é realizar o máximo de trabalho com o mínimo de recurso possível. E nós estamos buscando isso em todas as empresas. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, nós queremos encontrar um preço baixo, um melhor atendimento e sair de lá o mais rápido possível. E por isso, hoje, os mercados, por exemplo, com código de barra, com caixa automatizado, está ganhando produtividade. E é nessa mesma linha de pensamento que nós precisamos ser produtivos para entregar o melhor para o nosso cliente. Mas será que tem alguma ferramenta que pode nos ajudar nesse sentido? Então vamos pensar aqui, o que é telemetria? Então telemetria nada mais é que uma tecnologia que vai permitir a transmissão de dados em tempo real. Ou seja, eu posso utilizar essa ferramenta a meu favor para melhorar a minha produtividade. Mas qual é o principal objetivo da telemetria? É salvar vidas. É você e seus clientes podendo viajar com a máxima segurança. Ou seja, você pode até dizer para os seus clientes que, para a sua segurança, esse equipamento está equipado com telemetria ativa e passiva. Mas vamos pensar aqui como é que vai funcionar essa telemetria no veículo. É bem simples, bem prático. Então eu vou ter aqui um equipamento Mix conectado ao veículo. Esse equipamento vai coletar todos os dados operacionais pela linha CAN e vai estar conectado também com o satélite com o sistema GPS. Assim eu tenho a sua localização e todos os dados operacionais. Quando armazenou isto, ele vai mandar por um sistema, vai mandar esses dados para uma nuvem. Esses dados, um monitor, alguém da empresa, vai coletar e analisar esses dados para você. E isso significa que toda a sua condução agora vai ser trabalhado dentro de 1 segundo. Ou seja, 1 segundo agora vai ser muito tempo para a sua condução, porque todos os dados vão ser analisados desse período. E para que os dados coletados sejam somente seu, você precisa se identificar no momento que você inicia a sua jornada de trabalho, no momento que você inicia a sua viagem. Então, através de uma chave ou o seu crachá, você vai se identificar. A partir deste momento, todos os dados coletados vai ser seu. E aí, no final da viagem, você também vai tirar essa chave. Ou seja, esses dados analisados vai servir para ajudar você na sua condução. E para a sua segurança, alguns dados básicos serão coletados, principalmente a parte de excesso de velocidade. Não só a velocidade máxima, mas também no trecho urbano, um trecho rural, em curvas. Então toda essa velocidade vão ser monitoradas. Aceleração brusca, aí nós estamos falando de atendimento ao cliente. Freada brusca, uma desaceleração rápida, nós vamos falar mais sobre isso. Curva brusca, marcha lenta excessiva e também acelerando parado, que desperdiça combustível desnecessariamente. E com esses dados coletados, você vai ser classificado na cor verde, amarela ou vermelha. Ou seja, se você está pendendo para o amarelo e vermelho, há uma necessidade de ajuste, ou seja, você precisa melhorar em algum quesito na sua condução. E através do aplicativo MyMix, você pode ainda melhorar ainda mais a sua performance. Porque nesse aplicativo você vai ter todos os dados na sua mão, a sua classificação, o que você precisa fazer para melhorar e como é que você está no ranking de motorista na sua operação. Então é uma ferramenta sensacional para você ser um dos melhores profissionais aí na sua operação. Por isso, é super importante você ter a telemetria como uma grande aliada para você chegar num padrão mix de condução mais rápido possível. Agora, imagina você dirigindo dentro de um padrão de condução. Agora, imagina você sendo um padrão mix de condução. Ou seja, com essa tabelinha você pode chegar muito mais rápido ao padrão mix de condução.
E essa tabelinha está dividida em duas partes. Então a primeira parte, nós temos aqui 18 vícios. Então a ideia aqui é você pegar essa tabelinha, dar uma olhada e aqueles vícios que você se identificar que possa atrapalhar a sua performance na condução, você vai aqui, coloca um xizinho e aí você vai trabalhar para eliminar esse vício. E do lado das habilidades e dos procedimentos, nós temos aqui 15 habilidades que você vai dar uma olhada, vai se identificar, entender quais as habilidades que você já está muito bom e quais aquelas habilidades que também você pode melhorar. E aqui também tem um espaço para você achar o ponto mais econômico da condução e deixar aqui um número das velocidades máxima permitida para você. E cada habilidade ou procedimento desse, você precisa agora começar a pensar e mapear aí no seu dia a dia. Vamos pegar uma dica aqui do planejamento mental da sua viagem. Ou seja, você precisa mentalmente conhecer e planejar tudo que vai acontecer no seu trecho, na sua viagem. Quanto de parada, quais são as paradas, quanto de combustível, qual é a média que você vai fazer, quais são as coletas de entrega. Então, tudo planejado previamente na sua mente para você ter aí uma condução com muito menos estresse e menos ansiedade. Outra dica importante é a previsibilidade expandida, ou seja, você precisa expandir agora a sua previsibilidade porque nós ganhamos mais velocidade, mais produtividade, então a nossa cabeça tem que trabalhar mais rápido. Ou seja, eu preciso pensar tudo o que está acontecendo, ou seja, você vai ter uma visão mental de tudo que acontece ao redor da sua condução para você tomar decisões mais rápidas. Vamos ver alguns itens aqui para você ir mentalizando. Então, por exemplo, como é que está a minha traseira? Quem que está na minha traseira? Giro mais econômico, velocidade mais econômica, o melhor ajuste da condução se o seu veículo tiver pontos diferentes de condução, velocidade em curva, se adaptar às condições da via, se eu estou numa via rural, numa via com buraco, sem sinalizações, então são detalhes que você vai mapeando isso. Velocidade no trecho, se adaptar ao trânsito, visibilidade, aclive, declive, comportamento e intenção dos outros motoristas, isso é importante você estar com essa previsibilidade expandida. Performance e produtividade da sua viagem. Então, a cada trecho, como é que você está na sua produtividade da sua viagem? Tempo de viagem, os pontos cegos hoje é muito importante. Clima, análise e informações do painel, aceleração gentil para não ser pego aí praticamente na aceleração brusca, né? Frenagem planejada e distância de segmento aumentada. E seguindo aqui mais uma dica, quando a gente fala de frenagem planejada, a gente precisa ter duas coisas muito bem definidas nos nossos procedimentos, ou seja, previsibilidade expandida, como nós comentamos, e distância de segmento aumentada. Então, a sua distância de segmento agora, você vai dobrar ela, porque você vai ter mais tempo para pensar, tomar decisões corretas, sem precisar fazer uma frenagem ou uma desaceleração brusca. Independente da sua operação ou aplicação, a dica aqui é você fazer uma desaceleração planejada. Ou seja, você vai começar a entender o que está acontecendo na frente e vir aqui e fazer uma desaceleração planejada. No ponto de onde você viu a intenção do passageiro, o que você vai fazer? Você vai iniciar uma desaceleração, vai usar a inércia, vai reduzir uma marcha. Se você tiver os freios auxiliares, você vai usar os freios auxiliares e, se necessário, você vai usar o freio de serviço. Se a sua operação, por exemplo, for um caminhão, a situação é a mesma. O que vai mudar é a sua variável, se você está carregado ou não. Mas essa desaceleração planejada precisa acontecer a qualquer momento que você precise reduzir a sua velocidade. Isso vale para carro de passeio ou para veículos comerciais. A situação é a mesma. Você vai sempre realizar uma desaceleração planejada. E uma das variáveis para você começar a praticar se chama a velocidade. Dependendo da velocidade que você está do objeto, se você está a 80 km por hora, ou seja, 22 metros por segundo, ou 16 metros por segundo, lembra que eu falei que toda a sua condução agora vai ser por segundo? Então,
como é que eu vou fazer essa desaceleração para chegar nessa lombada ou mesmo num semáforo e não usar ou usar o mínimo possível do serviço. Você vai ter que praticar, praticar, praticar. Então é assim que você vai seguir para ser um padrão mix de condução. Mas vamos pensar aqui, quanto que o estilo de condução pode aumentar os custos e deixar essa operação em risco. E para você mudar o seu estilo de condução, você precisa ir para o contagiros. E nesse sentido, nós precisamos conhecer o contagiros. E para isso, nós vamos dividir ele em 5 partes. A primeira parte é a marcha lenta. Então, a marcha lenta, nós já vimos que consome muito combustível. O motor aí ligado, parado, consome de 2 a 5 litros por hora. A outra parte é a faixa de perigo, a faixa vermelha, que a gente não deve entrar nem acelerando, nem desacelerando. A outra faixa que eu marco aqui é a faixa do freio motor, aonde eu tenho uma máxima potência dos freios auxiliares em desaceleração. A outra faixa aqui é a potência, ou seja, subiu acima da faixa de torque, é a faixa de potência, só que essa faixa aqui ela consome muito combustível. A faixa de trabalho e a faixa onde eu tenho a máxima economia e a máxima força do motor é na faixa verde do contagiros. Por isso que o seu estilo de condução agora tem que ir para o contagiros, porque é aqui que eu tenho o máximo torque, a máxima potência. E você precisa achar o melhor ponto da sua condução dentro da faixa verde. Mas resumindo aqui a sua condução, vamos pensar na simplicidade. Então eu tenho somente 2 pontos. Acelerei, vou para a faixa verde e no ponto mais econômico. Desacelerei, vou buscar quem? O ponto de mais força dos freios auxiliares. Então eu vou buscar o ponto do freio motor. Você quer mais dicas ainda para ser um padrão mix de condução com muita simplicidade? Então pega a sua tabelinha aí, vamos acompanhar aqui, ó. Então, ó, marcha lenta, temos que evitar o máximo possível. Buscar o contagiros, o ponto mais econômico, sempre uma aceleração gentil e inteligente, com muita previsibilidade, uso dos freios auxiliares sempre antes do freio de serviço e manter uma velocidade mais constante possível. Eu tenho certeza que agora você vai chegar muito mais rápido dentro do padrão mix de condução. Pegue agora a sua tabelinha de habilidades e de vícios, faça um mapeamento seu e comece a praticar o padrão mix de condução. Obrigado por você ter passado esse tempo aqui com a gente e siga a Mix aí nas redes sociais. A gente se vê nos próximos treinamentos. Até mais! Alexandre? Oi, estava só tirando o vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu acho que é muito didático, evidente, né? Ele está com o público-alvo o próprio motorista ou instrutor, né? Vocês podem ver pelo jeito até da escolha das palavras, né? Para ser bem didático mesmo. Esse vídeo ele está disponível para vocês utilizarem já podem utilizar. Mas ele é, na verdade, um apoio, né? Um apoio para o plano, que é ter esse padrão mix de condução. Então, eu vou passar agora para o Oswaldo, ele vai fazer uma proposta para vocês de uma forma de como implementar esse padrão mix de condução dentro da empresa. Pode falar, Oswaldo. Ok. Bom, gente, eu conheço boa parte de vocês, outros não, né? Bacana, isso que o Alexandre falou é importantíssimo. O vídeo foi feito para a cabeça do motorista, que no final, nós estamos falando aqui com as empresas, né? Mas nós devemos pensar exatamente nessa figura muito importante que é o motorista, né? Bacana, está aqui a proposta, está aqui o padrão mix de condução, mas hora de esfregar as mãos, né? E a gente tem que começar. Como é que a gente começa isso? Como é que isso se torna real?
É muito importante dizer que o padrão mix de condução, ele é mix, mas é de seus parceiros também. A Mix não está sozinha nesse projeto, nessa empreitada. Nós temos diversos parceiros que, em conjunto com a Mix, têm plena capacidade de fazer o que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? No fundo, é um ciclo. E por que é um ciclo? Porque é uma aprendizagem constante que o motorista e o gestor do motorista vai fazer para que ele possa ir melhorando continuamente a condução. Para isso, já foi falado, tem 3 etapas aqui nesse ciclo. A primeira delas é a telemetria, tá? Deixa eu desligar aqui, gente. Peço desculpa para vocês, mas não era esperado, tá? Pronto. Desculpa. A primeira etapa é a telemetria, mas não é uma telemetria qualquer. É uma telemetria especializada. Por que é importante? Quando a gente começar esse projeto, porque no fundo isso é um projeto que vai entregar um processo de condução para vocês, a telemetria, nós vamos começar, obviamente, com os eventos básicos, com aqueles que são mais imediatos. Só que quando você fizer essa primeira rodada do ciclo, o que vai acontecer? Você vai estancar. Se a tecnologia, se a telemetria não permitir uma evolução, ou seja, a telemetria tem que garantir que a régua está subindo. Opa, criamos esses eventos, criamos esse modo de monitorar. Agora nós precisamos cruzar novas informações, criar novos eventos, especializar algumas informações. A tecnologia é que vai permitir que isso aconteça. Caso contrário, você chega num patamar e não evolui. Dado que você tem a informação já pronta, a telemetria coletou os dados, eu trago isso para dentro do sistema. E quando eu falo trago, quem está trazendo, na verdade, são vocês, as empresas que adotarão o padrão mix de condução. Eu trago isso para dentro de um sistema de pontuação. Esse sistema de pontuação, ele precisa ser justo e adequado à operação. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós vamos criar os eventos junto com vocês, ou os eventos que já estão criados, né? E nós vamos classificar que eventos são mais importantes que outros. Por exemplo, o Alexandre citou nos casos de sucesso, para algumas operações a segurança é crítica, é fundamental. Para outros, a velocidade pode ser um evento crítico. Para outros, a questão de condução da marcha lenta excessiva, por exemplo. Então, nesse sistema de pontuação, a gente começa junto com vocês, Mix, seus parceiros, com as empresas, né, a definir o que vai nessa pontuação. E essa pontuação ela pode ocorrer pela ocorrência de eventos, né, pela quantidade de eventos, pela duração dos eventos e considera, obviamente, a quilometragem. Porque eu já vi alguns sistemas de pontuação em que você faz uma classificação absoluta, mas não leva em consideração o tempo e a quilometragem que o motorista praticou, né? Então, essa pontuação é importante e é uma ferramenta que a gente depois vai mostrar para vocês, aí, quando houver interesse, mostrar para cada um o funcionamento. Dada essa pontuação, legal, eu já pontuei. Qual é o meu próximo passo? A instrução. Até esse momento, antes da instrução, tudo que nós fizemos dentro de casa. Ou seja, é a tecnologia, mas a equipe de gestão da telemetria na empresa. Mas nesse momento da instrução,
nós vamos falar com os motoristas, que é o foco do que vocês acabaram de ver no vídeo do Pigoso, né? O que é importante nesse momento da instrução? É importante que os eventos estejam adequados. Parece simples, mas nós já vimos algumas distorções e a gente coloca, Mix e os seus parceiros, coloca à disposição de vocês essa identificação do que de fato importa para a operação. Nós já vimos motoristas sendo premiados quando deveriam ter sido orientados. E já vimos motoristas punidos quando, na verdade, eles tinham um bom padrão de condução. Então, a Mix se preocupa de ir a fundo nesses eventos para ter certeza de que haverá uma comparação justa. Nós precisamos definir a pontuação numericamente. Não é uma coisa simples. O Pigoso citou verde, vermelho, amarelo. Isso tem uma graduação, porque a quantidade de eventos e a duração, eles vão formando uma equação nessa pontuação para que a gente possa, de fato, categorizar, né? Feito isso, bacana, verde, vermelho e amarelo. Vocês, quem tem a telemetria Mix e quem vier a ter a telemetria Mix, já tem uma ferramenta chamada RAG flexível. Ela implementa exatamente isso, o que vocês viram, né? Então, a partir do instante que eu tenho numericamente isso, o motorista ou os motoristas começam a serem classificados dentro da pontuação, né? Até aí tudo bem, tudo bacana. É o momento de colocar o aplicativo na mão do motorista. Esse é o momento mágico. Dado que vocês têm uma telemetria premium, dado que o sistema de pontuação está justo e adequado, e dado que existe a classificação de acordo com a operação, quando o motorista receber um aplicativo, ele sabe que ele está sendo avaliado de forma correta. O bacana dessa história, o ciclo de feedback entre instrução e correção do comportamento diminui absurdamente. Porque eu não preciso esperar uma semana para chamar um grupo enorme de motoristas e fazer uma instrução. Não. Com o padrão Mix de condução e as suas ferramentas, isso é cirúrgico. Você fala com o motorista sobre o excesso de velocidade. Você fala com o motorista sobre a curva acentuada, né? Então, com estas informações e com o aplicativo na mão do motorista, você garante que a gente tem um feedback muito rápido, o próprio motorista sabe aonde ele precisa corrigir e essa correção acontece. Agora, tudo isso é muito bacana, é muito mágico, mas não estamos falando aqui de tecnologia. Estamos falando muito também de comportamento, de pessoas. Isso é fundamental nesse projeto. A empresa tem que querer isso. Claro que é uma necessidade, mas ela tem que estar comprometida com as ações, né? Senão, não haverá esse envolvimento necessário do motorista. Tá ok? Feita a instrução, a Mix, inclusive, dispõe da possibilidade de nós colocarmos consultores especializados em condução em campo, com os instrutores ou com os motoristas. Tem empresas que falam, não basta eu ter a informação, são ferramentas já disponíveis para vocês. Basta eu ter essa informação que eu me viro com a minha equipe. Não, eu quero sim que a Mix participe e que me especialize em condução. Isso é possível fazer, tá ok? Quando a gente faz a instrução, o ciclo se repete. O ciclo se repete e assim sucessivamente a régua da melhoria vai subindo. E
não volta a descer. Para finalizar, gente, eu falo muito, eu sei, não tem muito jeito. Eu queria deixar um recado que a gente está tratando aqui muito mais do que tecnologia, como eu já falei. A preocupação aqui chama-se mudança de comportamento para uma condução segura e eficiente. Todos os esforços que vocês viram nesse vídeo, do programa que a gente vai implantar com vocês, todos, sem exceção, o foco está na pessoa. O foco está no motorista. Tá ok? Era isso, gente. Marcos, Alexandre. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação. Esse era o recado que a gente queria passar, né? Fabrício, tem algumas perguntas? Temos duas perguntas aqui interessantes. A primeira é do Pedro Leles. Ele perguntou onde serão disponibilizados os padrões. Bom, o vídeo a gente vai colocar na nossa página do YouTube, né? Ele pode pedir direto para a gente. Aqueles 2 manuaizinhos, a gente consegue mandar para vocês o arquivo, se vocês quiserem imprimir e distribuir com os motoristas. E, claro, se vocês quiserem uma proposta de consultoria, podem falar direto com o nosso Customer Success, com o Oswaldo, que daí ele monta o projeto com vocês, ou com o nosso parceiro que atende vocês. E a segunda pergunta é da Antônia Santana. Ela perguntou, o mapa da região que o motorista está em viagem com as adversidades da via é fornecido no software? Não, ele não é fornecido no software. Você tem que montar o mapa, o rotograma, né? Você cria as cercas e define os limites de velocidade. Aí esses valores são embarcados, né, no dispositivo e ele começa a gerar. Isso faz parte daquele RAG flexível, daquela pontuação do motorista. Então, se ele fizer um excesso de velocidade numa área de risco, ele vai pontuar para ele. A resposta aqui, ele não é fornecido no mapa, ele é definido no mapa para a sua operação. Correto. Existe uma outra opção, a gente tem também a velocidade do mapa, aí a velocidade da via do mapa, vamos dizer, a velocidade definida pela prefeitura, pela cidade, pelo estado, né? Então, você pode usar também o mapa como uma referência. Mas eu estou entendendo que a pergunta é mais específica nessa parte mais de rotograma, que deve ser daquelas áreas de risco. Então, nesse caso, sim, você teria que desenhar as cercas no mapa e aí embarcar. A Mix tem isso dentro da solução dela, né? É assim, não é exatamente disso que a gente está tratando, mas sim, isso está disponível dentro da plataforma Mix. Sim, faz parte do padrão de condução, né? Isso. Desculpe. É o Caio da Galsen, tudo bom, pessoal? Oi, Caio, tudo bem? Também para implementar aí a pergunta da Antônia, né? É possível também fazer um mapeamento baseado nas condições da via, né? Eu acho que é o que ela queria dizer, né? Por exemplo, condições de tráfego, buraco, enfim, também não só baseado na velocidade, né? Mas também nas condições da via em si. Né? Perfeito. Fabrício? Ok, é isso. Tá, a gente fica aqui à disposição, gente, como Marcos, rapidinho, fica à disposição só para lembrar, tá? Parece assim, não, é muita esmola e o cego, sei lá, vai desconfiar. As ferramentas, elas são nativas, tudo que a gente falou aqui são ferramentas da Mix, existentes na Mix, praticadas pela Mix e seus parceiros, estão disponíveis. Elas fazem parte da licença que vocês possuem. Eventualmente, uma questão de uma consultoria mais especializada, isso, claro, é caso a caso, mas essa orientação, nós estamos desde já à disposição de qualquer um com a telemetria Mix, tenha ou não a telemetria, para poder trazer esse padrão Mix de condução para dentro da operação. O resultado é muito, muito diferente
do que certamente vocês têm hoje. Eu tenho certeza disso. Marcos? É isso, pessoal. Exatamente isso. Eu acho que a gente pode enviar para todos os cadastrados os folhetos, e aquele que quiser mais informação, quiser montar uma operação baseado nas soluções da Mix, pode retornar para o e-mail destino, o e-mail origem que vocês vão receber, e que a gente vai fazer um trabalho pontual com cada um. E fica claro o convite, né, para todo mundo agora trabalhar no sentido de colocar todos os seus motoristas dentro do padrão Mix de condução. Isso. Que eu tenho certeza que vão ter um resultado muito tão bom quanto daqueles cases que a gente mostrou ali no início. Perfeito, pessoal. Obrigado a todos pelo tempo. Estamos encerrando um pouquinho antes, e esse objetivo é respeitar o horário de início, o horário de fim, e estamos à disposição. Abraço a todos, gente. Boa tarde. Valeu, boa tarde, pessoal. Obrigado.